Hoje vamos dar início ao livro de Esther, esse livro que leva o nome da rainha Esther, que estava no reino do rei Assuero, né? Então, nós vamos ver o desenvolvimento dessa história surpreendente que nos ensina profundamente e que levou o nome dela. Não sabemos ao certo quem escreveu, talvez o tio dela, nós vamos entender isso, Mardoqueu, mas uma história extremamente maravilhosa. Ela faz parte desse grupo que se dissolveu de Jerusalém naquela altura em que houve a invasão, e ela então e seu tio foram parar nesse reino aqui, o reino de Susã. Era um reino persa, médio persa, mas um reino extremamente grande e poderoso. Como sempre, começamos com uma oração. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale conosco. Assim como o Senhor usou a rainha Esther no seu tempo, que o Senhor hoje possa nos usar também para salvar e ganhar muitas almas. Em nome de Jesus. Amém. O bispo começa com um comentário dizendo: os acontecimentos registrados no livro de Esther mostram a situação de ameaça e ódio vivida pelos judeus exilados no vasto império persa. Embora no livro haja a ausência do nome de Deus, a sua presença e o seu poder são percebidos do início ao fim. Aqueles que pertencem ao Altíssimo devem se encorajar, pois não importa onde e sob quais circunstâncias de perigo e dor estão, se crerem, serão sempre guardados por ele. Então, um livro com muitas reviravoltas. E começa assim: e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O comentário: o rei Assuero, conhecido também por Xerxes, reinava sobre toda a Pérsia. Ele herdou de seu pai Dário e de seu avô Ciro esse amplo império constituído de 127 províncias. A quantidade de terras sob o controle medo-pérsia era tão grande que, para se ter uma ideia, iniciava na Índia, no continente asiático, e se estendia até a Etiópia, no continente africano. Toda essa dimensão revela a supremacia, o domínio e a hegemonia absoluta do reino onde muitos judeus se encontravam. Por isso, eles precisariam de um poder extraordinário, superior, se quisessem ser livres. Então, esse é o reino, esse é o contexto que nós vamos mergulhar agora e entender o porquê que Esther está aqui registrado no livro. 2. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes da província, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. O comentário: fez um banquete. Os reis da antiguidade costumavam oferecer banquetes a outros reis nobres e oficiais periodicamente. Isso não era somente uma questão de diversão, mas de ostentação, pois era a oportunidade que eles tinham de mostrar seu poder e suas riquezas. A celebração de Assuero em Susã, capital de inverno do império, durou 6 meses. Até hoje, ricos e poderosos têm esse mesmo comportamento e usam sua influência e domínio para impressionar, mostrar superioridade e subjugar os demais. No entanto, nada disso é suficiente para assegurar estabilidade familiar, saúde e prestígio para sempre. Um dia, tudo passará, como passou para Assuero. Foi como Babilônia, né? Babilônia também passou, assim como esse reino também irá passar. No 5. E acabados aqueles dias, fez um rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real
segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. O comentário do 5 ao 8, outro banquete. A grande festa de 6 meses dedicada aos nobres estrangeiros foi estendida para mais 7 dias, a fim de que os homens de Suzã, desde os altos oficiais até os súditos mais simples, pudessem participar. O luxo do palácio era visto na rica tapeçaria, no piso em pedras nobres, nos leitos e divãs feitos de ouro e prata e nos suntuosos jardins. O serviço também requintado evidenciava a autoridade e o poder de Assuero, pois os homens podiam beber à vontade do mais excelente vinho servido em taças de ouro. Você sabe que onde há álcool, há embriaguez, há insensatez, né? Então, aqui o quadro aqui vai só piorando, né? No 9, também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. O comentário Vaste, enquanto os homens se banqueteavam junto a Assuero, a rainha oferecia seu banquete às mulheres do reino. Seu nome, Vaste, que significa a amada, a bela, descreve bem uma rainha, a favorita e mais apreciada esposa do rei. Então, de um lado estava o rei e do outro estava, então, sua mulher, Vaste, né? Ele não tinha uma mulher só, por ser rei, ele tinha muitas mulheres para que pudesse ter muitas descendências. E olha só a continuidade. 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcar, os 7 camereiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. O comentário: diante da recusa de Vaste, o rei Assuero pune-a com a deposição. A audácia dessa mulher em dizer não ao seu marido, o rei do império mais poderoso do mundo naquela época, poderia ter provocado sua própria morte. No entanto, foi no desfavor dela que o Altíssimo providenciou livramento para o seu povo, isto é, a atitude negativa de uma mulher da realeza, estabelecida em sua posição, fez com que ela fosse humilhada, para que na sequência uma órfã humilde e exilada fosse exaltada. Isso mostra que em todo o tempo o Todo-Poderoso trabalhava, assim que de forma invisível, ainda que de forma invisível, ele usa fatos e circunstâncias para salvar aqueles que clamam por sua ajuda. Mas Vaste nos dá um grande exemplo também, né? Primeiro porque o rei estava embriagado e havia outros homens na presença dele que da mesma forma estavam embriagados. E o desejo do rei era mostrar o quanto ela era bela. Então ela teria que dançar para aqueles homens. Então ela não se submeteu a isso. Ela não aceitou isso, né? Hoje as mulheres, por exemplo, para serem notadas, elas se vestem de formas inadequadas. As mulheres, por vezes, elas criam um sistema que cria uma barreira contra ela mesma, né? Elas tornam-se carrascas delas mesmas, sofrem a solidão, sofrem o desprezo dos homens, querem chamar a atenção e ao mesmo tempo querem afastar os homens. Então, a lei desse mundo faz as pessoas sofrerem e faz outros sofrerem. Então, Vaste nos dá um grande ensinamento. Ela foi uma mulher decidida, ela enfrentou o rei, ela enfrentou a vontade do rei naquela altura, ela contrariou aquilo, porque ela entendeu que aquilo não seria bom para ela, ela não queria dançar na frente de outros homens, mas ela foi firme. E muitas pessoas hoje, até para ser aceito, por exemplo, no grupo da escola, no grupo de trabalho, ela se sujeita a coisas apenas para ser aceito. E ela deixa as leis de Deus de lado para se sujeitar à lei dos homens. Quer dizer, ela prefere agradar os homens
naquele momento, porque ela precisa ser beneficiada com salário ou com recurso ou com alguma coisa, e ela despreza a Deus. Vasti não ligou para isso. Ela não ligou para o título de rainha, ela não ligou se era o rei que estava pedindo, ela só entendeu que aquilo estava mal e que ela não iria aceitar. 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. O comentário diz o que se deve fazer a rainha. Não sabemos o motivo que levou Vasti a não atender ao convite do rei, mas sua insubordinação culminou no seu infortúnio. Quantas pessoas, assim como Vasti, agem sem imaginar que atitude aparentemente simples pode causar desfechos trágicos em sua vida? A rainha não previa que sua conduta a conduziria para fora do trono e que outra assumiria o seu lugar. E você, mulher? O que você faria no lugar de Vasti? Submeteria aquela ordem e talvez se sentisse agredida pelos olhos dos homens, ofendida porque aqueles homens iriam desejá-la e você estaria se sentindo talvez a suja, má com a sua consciência, ou você preferia estar de bem com a sua consciência, perder o título, a posição, o conforto, mas estar bem consigo mesma e sobretudo com Deus. 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. O comentário diz: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e povos. Essas palavras do príncipe Memucã mostrava a preocupação com a atitude de Vasti, que poderia influenciar negativamente as mulheres de todo aquele reino. A mulher foi criada por Deus com uma grande capacidade de influenciar outras pessoas. Ela tem um papel singular na família, na igreja e na sociedade. Como esposas, mães, filhas ou amigas, elas podem inspirar as pessoas e o ambiente em que vivem. Assim, decida usar seus talentos, inteligência e força para levar aqueles que convivem com você a terem boa conduta e caráter íntegro. Agora, Memucã não foi nada bom, né? Ele jogou mais lenha na fogueira e falou: vamos deixar pegar fogo. 17. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seus maridos quando o ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. O comentário: desprezaram o marido. Os príncipes temeram que as mulheres de todo o reino, ao tomarem conhecimento da atitude de Vasti, desprezassem também os maridos. Por lhes faltar sabedoria, muitas mulheres procedem dessa forma nos dias atuais. Agem impulsivamente, colocando em risco a harmonia do seu casamento. Quando existe honra no seio familiar, há também respeito, reconhecimento e gratidão mútua. Claro, tudo tem que ter o seu limite, né? Por isso que eu aprecio, por um lado, a atitude dessa rainha de não ir. Não sei, como o bispo bem escreveu, as razões que ela teve, mas acredito que tenha sido esta. Ela não queria se mostrar, mas por outro lado, a desobediência, né, ao mandado do rei. O rei era a ordem suprema. E continuando no 18. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela.
e ouvindo-se o mandato que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. O comentário: o decreto real dizia que as mulheres deveriam honrar os seus maridos. Não somente a palavra de Deus ensina sobre isso, mas também o discernimento humano, que mostra que um lar onde o casal se posiciona de forma irredutível não subsistirá. O decreto do rei não tinha o poder de fazer a mulher amar e respeitar o seu marido, mas o poder do Altíssimo tem. Ao falarem a mesma língua em seu lar, marido e mulher evitarão contendas e se tornarão fortes como família. Talvez surjam os defensores da causa de de Vasti, falando que esse decreto real era errado. Bom, se é errado ou não é, Deus criou a família. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. O homem é o cabeça, mas a mulher é o corpo. Então, um não pode viver sem o outro. Um não é maior do que o outro. Ambos têm os seus papéis fundamentais dentro da família. O homem é o provedor. Eu sei, nós sabemos muito bem que hoje somente o homem, sendo o provedor da família, talvez não vai se sustentar. A mulher precisa trabalhar fora. Mas o que Deus criou é o homem, o mantenedor, o que traz o mantimento para dentro de casa, o recurso. A mulher é a criadora dos filhos. A mulher cria o filho homem para que seja homem, valente, forte, provedor para sua futura família. E cria as meninas para que, assim como ela, uma boa mãe, educadora, uma mulher forte, uma mulher com presença, venha também fazer das suas filhas uma discípula dela. Então, essa é a estrutura real da família, O homem, a mulher e os filhos. E isso se propagaria. O que nós vemos hoje é justamente o inverso disso, é a destruição da família, O lar destruído pela infidelidade, o lar destruído pelas brigas, o lar destruído pelos desentendimentos, as pessoas cada um fazendo ou buscando os seus próprios interesses e esquecendo dos outros. Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa vai casar, quando eu fui casar com a minha esposa, eu não pensei em ser feliz, eu já era feliz. Mas eu fui casar com ela na certeza e na convicção que Deus me deu que eu faria ela mais feliz, porque ela também já era feliz sozinha. Ela, por sua vez, também me faz extremamente feliz, mas já sou feliz, mesmo sem ela. Então, a nossa união trouxe felicidade. Agora imagine, uma pessoa que é frustrada, machucada, ferida, ela é triste, ela não tem felicidade, fala assim: eu vou casar para ser feliz. E ela casa com outra pessoa infeliz, ferida, machucada, cheia de traumas complexos, uma bagagem do passado dela horrível. Vai unir duas pessoas infelizes para serem felizes também. E aí vem mais infelicidade para cima. Por isso, seja você feliz primeiro, com Deus, espiritualmente, completo. Você vai entrar numa relação não para tentar ser feliz, mas para completar ainda mais a felicidade, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você, a sua vida. E claro, se você é solteiro, procure ajuda na terapia do amor. Se você é casado, tem enfrentado lutas no seu casamento, vá à terapia do amor. Se você é casado e é feliz como eu, faça a terapia do amor para se manter feliz no amor, tá bom? Deus continue abençoando, iluminando você cada vez mais. Partilhe esse vídeo e, claro, mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso, talvez. E, claro, vamos espalhar a semente da palavra de Deus. Fique bem.